Olá, boa noite. Tudo bem? Essa noite eu vou bater um papo com o William Borghetti. Ele é comunicador e palestrante e nós vamos bater um papo a respeito da comunicação confiante, a necessidade que todos os profissionais que lidam com pessoas precisam saber falar bem, precisam saber se comunicar, né? E a timidez é um problema, né? Muito importante quanto a isso, tá? Boa noite. Para quem está entrando agora, tudo bem? Nós estamos aguardando o William, que vai ter um papo com a gente sobre comunicação, comunicação assertiva, né? Para docentes, técnicas para que você possa comunicar bem, ok? São 19 horas e 37 minutos. Vamos aguardar um pouquinho, que já o William vai solicitar aqui a participação, tá? E eu estava comentando o quanto é importante você saber se comunicar. Isso vale para qualquer profissão. Saber falar bem, saber expor as suas ideias, isso é muito importante. Olha que o William já solicitou. Deixa eu admitir ele aqui. Só um minutinho. Pronto. Olá, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem? Gostei da carinha com os olhinhos de coração. Olá, boa noite, William. Mestre Silvio, como é que tá? Eu estou bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. William, você está falando de São Paulo? Estou numa cidade vizinha a São Paulo, na região metropolitana, aqui em Mauá, uma cidade do Grande ABC. Você está em São Paulo? Não, eu moro em Maringá, no Maringá. Paraná. É uma cidade médio porte, próximo de Londrina. Eu Mas conheço. Maringá ela é mais conhecida pela exuberância das suas ruas e praças e árvores. É uma cidade muito bonita e quente. Tanto que nós estamos aqui. Lembra muito o interior de São Paulo, lembra muito Ribeirão Preto, Prudente, que são cidades bastante quentes, né? Então Maringá, o verão, ele judia um pouco da gente, tá? Eu, Mas eu, aí na tua cidade é tranquila? Muito quente? Cara, é São Paulo. São Paulo a gente tem uma característica aqui que a gente tem 5 estações, né? Não são nem 4, 5 estações num dia, porque tem dia que faz assim, tá sol e tá frio, então é um verão com inverno no mesmo dia. São Paulo tem essa loucura. E a minha cidade, se você olhar no mapa, no litoral, você tem São Paulo, capital, e o litoral Santos. A gente está no meio. Inclusive, é uma Ah, sim. cidade que tem muita história todas as subidas dos portugueses quando vinham em direção a Piratininga, a fundação de São Paulo, né? Passava por lá. Passavam por aqui. Então, a cidade tem essa questão. A própria cidade foi fundada por causa do Barão de Mauá, que é a linha do trem que o Barão de Mauá construiu, a estrada de ferro Santos-Jundiaí, né? A Passava cidade se ali. construiu a partir disso. Então, tem essa história. E eu conheço a sua região aí. A minha mãe, ela é de uma cidade chamada Santo Inácio, que ela fica bem na divisa com São Paulo, mas já é Paraná, minha mãe é paranaense também. E, aliás, a tua região tem uma colônia japonesa muito grande, né? Aí na Tem, região. Maringá tem, e mais Apucarana, Açaí, são cidades que têm bastante orientais. Eu sou de São Paulo, né? Meu pai, eu sou descendente de chinês, meu pai veio da China e Chineses. casou com uma brasileira em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, e nós mudamos para Maringá, tanto que eu narro um pouco desse trajeto todo no meu livro No que livro, estou lançando, né? Amanhã é o lançamento, É, né? amanhã vai ser o lançamento online. E eu falo um pouco disso e acabamos aqui, né, em Maringá. Eu me estabeleci aqui, me casei aqui, meus filhos, né, estou criando eles aqui, uma bela cidade, vale muito a pena. É uma das melhores cidades do Brasil para se morar, né? Teve uma E votação recente, né? Que acho que Maringá teve na teve revista agora. Exame, sim, sim, é uma cidade Legal. muito bonita, muito legal. E o índice de desenvolvimento muito bacana, né? E meus irmãos saíram. Meu irmão mora hoje em Curitiba, minha irmã mora em Brasília, mas eu fiquei aqui, o pai já faleceu, mas eu e minha mãe estamos morando aqui. Mas, William, deixa eu só te apresentar, né, para o pessoal que está entrando ali. Eu vou bater um papo hoje com o William Borghetti. Ele é comunicador e palestrante, especialista em comunicação, né, em comunicação confiante, né, William? Exatamente. E hoje nós vamos bater um papinho, né, sobre essa questão da importância de você falar, né? Eu até, William, né, eu assisti já alguns vídeos seus e eu vi que você dá uma assistência bacana para quem tem
dificuldades em falar, né? Eu acho que grande parte de nós temos, né? Dificuldade de falar em público, enfrentar um palco, dispara o coração, adrenalina, e você gagueja e você treme, né? Então existem várias técnicas que você pode utilizar, né, para que você possa diminuir um pouco. Quando você está nos bastidores para entrar em qualquer palco, William, né, até hoje, porque a sala de aula é um palco, né? Eu trabalho com um curso pré-vestibular. Quando eu comecei, William, eu dava aula para 700 alunos, então era um espetáculo, né? Naquela época de grandes cursinhos. E claro que o coração bate mais rápido, claro que às vezes dá um pouco de insegurança, né? Mas uma coisa que eu comento muito, e até eu coloquei no meu livro, William, uma coisa que eu não coloquei no livro, vou até comentar agora com você, né? Uma coisa que me ajudou muito nisso, quando eu morava em São Paulo, eu fiz até o Fundamental em São Paulo, nós tínhamos, dentro da grade mesmo, teatro. E eu sempre gostei muito, eu sempre participei dos grupos de teatro da escola. E depois, quando professor, né, uma escola que eu trabalhei aqui em Maringá, ela tinha um grupo de teatro de professores. Então nós montávamos peças, né, e apresentávamos, eu sempre gostei muito. E te confesso uma coisa, William, que é assim, as pessoas acham, e sempre que eu toco nesse assunto, afinal de contas eu falo, né, quando tem algum evento eu vou ao palco, eu consigo falar e dou aula, né, a primeira coisa que as pessoas falam para a pessoa, tímido é a última coisa que você é. Muito pelo contrário, né? Eu acho que muitos artistas são extremamente tímidos e muitas vezes, né, William, passam a impressão que são mal-humorados, né? Mas na verdade é vergonha mesmo de estar sendo observado. Eu acho que um grande problema que nós temos, seres humanos, quanto a isso, é a sensação de você estar sendo observado. Aí pronto, né? Mas um recurso que isso eu coloquei no livro, William, que eu falo sempre, a necessidade de você criar um personagem. Então, no teatro é assim, né? Toda vez que nós entrávamos em cena, eu estava caracterizado de um personagem. Eu saí o Silvio Lee, entrava esse personagem. E acontece quando eu entro na sala de aula. Quando eu entro na sala de aula, agora eu sou o professor Silvio Lee. Agora, William, se você pedir para eu entrar num ambiente, tem lá 10 pessoas que eu não conheço, né? Eu vou ficar intimidado. Né? Por mais que eu tenha essa experiência no tablado, em sala de aula, porque é diferente, quando você cria um personagem, você se permite. E eu coloquei isso no livro, a importância do jaleco. Esse jaleco é a sua fantasia naquele momento, e você colocou, você vai se permitir, em todos os aspectos, né? Brincar, sorrir, né? Você naquele momento, você deixou na sala de professores, né, a pessoa, e nesse momento você está com o seu avatar, o seu personagem, então você precisa se permitir. Eu sei que isso não é fácil, requer tempo, né, William, de tablado, tá? Mas eu vou deixar você até, né, falar, mas eu fico falando, o professor tem um problema, né, William? Você dá trela, eu vou embora. Mas olha, eu gostaria até que você me falasse um pouco a respeito disso, né? Eu vejo que você trabalha com essa preparação, né? As dificuldades que você enfrenta, e eu sei que muitas vezes o profissional que está almejando abraçar a docência, eu acho que às vezes, muitas vezes, a limitação meu Deus, eu vou ter que entrar no tablado. Meu Deus, eu vou ter que pegar o microfone. Meu Deus do céu, que eu não vou conseguir falar. Não é isso que você vive muito com as pessoas que você dá as suas mentorias quanto à comunicação? Exatamente. Bom, primeiramente, agradecer aí a oportunidade de poder bater esse papo com você, agradecer a Vânia, que fez a nossa conexão aí. Vânia é maravilhosa, sou fã dela. Tô trabalhando para trazer ela pro lado de cá, né? Ela fala, eu gosto de trás da cortina. Eu falo, vem pro lado de cá da cortina, né? Então agora vai ser eu e o Silvio na hashtag vem pra cá, Vânia, vem pro lado de cá do tablado, da cortina. Mas você falou uma coisa, Silvio, que é muito, muito bacana e muito interessante do personagem. E às vezes quando a gente imagina um personagem, a gente imagina assim, então eu tenho que me fantasiar, me fazer... Não, é um personagem mental. É você criar ali uma persona, talvez seria um termo mais técnico para dizer. Mas assim, a comunicação ela é uma área muito ampla, muito. Então às vezes você fala assim, trabalha com comunicação. Você pode trabalhar com comunicação visual, você pode trabalhar com comunicação verbal, com apresentação de programa, com radialismo, quer dizer, é infinito.
A minha linha de estudo, a parte que eu pesquiso e a parte que eu trabalho, ela é uma das partes da comunicação, que é a parte que entende que, a partir do momento que a pessoa perde a autoconfiança, ela não desempenha o conhecimento técnico que ela tem. Eu tive um professor, Reinaldo Polito, um dos grandes nomes aí da oratória brasileira. O meu trabalho não é oratório, daqui a pouco você vai entender por quê, mas não é oratório. Mas eu fiz aula de oratória com o professor Reinaldo Polito e ele falava uma frase que é assim: profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. A pessoa chega lá na frente e começa, trava, não consegue falar, você fala, esse cara não sabe nada. Cara, sabe muito. Perde credibilidade, né, William? Na pesquisa, ali no computador, o programador. Eu dou aula no Instituto Mauá de Tecnologia, que é a conhecida Engenharia Mauá aqui na nossa região, né? Uma das grandes universidades de engenharia do Brasil. E o engenheiro, ele tem esse perfil de ser mais introspectivo. O engenheiro, ele tem esse perfil. E tem uma coisa muito interessante que você tocou, que é um ponto muito legal. É muito bom falar sobre isso. Se você chegar na frente de uma plateia e não sentir medo e intimidação, vai para o hospital. Porque o teu sistema de defesa morreu. É perigoso você estar assim. Então, toda vez que você chegar na frente de um público e sentir medo, você fala, olha, ufa, tá tudo funcionando aqui, o sistema tá bacana. Então, a minha linha de estudo é sempre dizer, você tem que aprender a controlar o seu medo, aprender a entrar nesse fluxo e entender o porquê do medo. Eu tenho aqui um personagem que eu utilizo, que é o Vando. O meu programa chama Destravando, né? Então, o Vando é o nosso encéfalo aqui. Então, tem algumas questões da neurociência que ela explica exatamente por que a gente sente medo. E a partir do momento que você entende a causa disso, é a hora que você aprende a controlar. Controle. Tem um vídeo meu no YouTube que está escrito assim, perca o medo de falar em público em um passe de mágica. As pessoas, vou lá, né? Perder o meu medo. Quando ela clica, a primeira coisa que eu falo, se você chegou aqui procurando perder o seu medo, nunca mais caia nessa armadilha. Você nunca vai perder o seu medo, porque o medo é uma coisa nata e vai acompanhar você pro resto da vida. De novo, quem não tem medo precisa procurar um psiquiatra. Tem alguma função no teu corpo aí que não está funcionando. Então é extremamente importante ter medo. A questão é, para a comunicação, nós temos que controlar esse medo. Eu vou trazer algumas ferramentas para a gente conversar aqui, mas buscando aumentar a sua credibilidade na hora de ensinar. Porque nenhum professor em qualquer universidade do Brasil, seja as universidades de ponta ou a Unisquina, não entra um professor que não sabe nada. Pega alguém da rua e vem ensinar. Todo professor que dá aula em qualquer instituição de ensino, ele sabe o que ele vai falar. O que diferencia o professor muito bom do professor muito ruim, vamos chamar assim? Nem sempre é o conhecimento técnico. Porque senão... Mas como transmitir, né? Eu sempre digo assim, se fosse assim, não teria doutorado, PhD, mau professor. Todo doutorado, PhD seria excelente professor. E a questão técnica, e aí você domina essa área, a questão técnica é um dos pilares. Um dos pilares é você ter conhecimento técnico. Mas a comunicação, ela vai fazer com que esse conhecimento técnico seja transmitido. E uma coisa é você saber e uma outra coisa é você ensinar. São mundos diferentes, mas que com conhecimento, com técnica, com estudo, é uma habilidade, ou seja, a gente aprende a fazer isso. Tenho certeza que você dá aulas muito melhores hoje do que você dava no início da carreira, porque a gente vai aprendendo as técnicas. Então, essa é a minha linha de trabalho. É exatamente partir do princípio de que ao momento que você fala com confiança, você ensina melhor, você tem mais credibilidade, você vende melhor, e nem sempre vender é uma coisa comercial, produto ou serviço, é vender uma ideia. Imagina uma startup que está criando um conceito que não existe. Se ele não souber pôr a pessoa dentro daquele mundo e a pessoa é importante esse produto, aquela ideia morreu.
Então, para a gente vender o nosso conhecimento, também é importante a autoconfiança. Sim, William. Eu comento, inclusive, com os mentorados que eu acompanhei durante toda essa minha caminhada, né, na docência. Então, a primeira coisa que eu sempre orientava você só pode subir, né, num tablado, você vai entrar numa sala de aula se você se preparou muito bem sobre aquilo que você vai falar. Falar de improviso é para poucos, né? Não é todo mundo que consegue falar de improviso, falar muito bem. Isso vai requerer já uma técnica, um conhecimento, Posso né? fazer um parêntese rápido? Desculpa te interromper, mas assim, o Mark Twain, né, das grandes mentes aí do século XX, falava assim: para eu fazer uma apresentação de improviso, eu me preparo 3 meses. Quando a Exatamente, gente né? vê assim, improviso, não é um improviso que está surgindo na hora. Alguém que já está com aquilo preparado e ele improvisa naquele momento ali algumas coisas, mas não existe ninguém improvisa do Não, nada. Né? não. Você consegue rapidamente, com o tempo, né, resgatar memórias de Exatamente. outras palestras, outros eventos e colocar. Né? Mas isso exigiu o que de você? Uma preparação prévia. Então, primeiro, acho que um ponto muito importante, né, William? Você entrar dominando o conteúdo. Isso te ajuda muito, né, sobre aquilo que você vai falar. Mesmo que você vai dar uma palestra, seria interessante que você conseguisse falar sem ler. Mas se você fosse falar robotizado, decorado, leia, então, que eu acho que isso é... Agora, professor não tem como, né, William? Professor fala assim, olha, não dá para você dar uma aula sentado lendo, pelo amor de Deus, nem uma aula projetando lá um PowerPoint e lendo o slide. Não tem cabimento. Você Ainda pode mais deixar no hoje, com fundo... milhares de pontos de informação disputando a atenção do teu aluno. Porque Ele antigamente até quer... dava, porque você está trancado na sala, você tem que prestar atenção. Hoje tem o celular, tem o YouTube, o WhatsApp, então tem que ser muito bom para ter aquela atenção. William, porque quando você domina um assunto, o próximo passo para que você consiga falar bem é você transformar aquilo que você vai falar, que é um texto que você leu, um texto que você preparou, né, William? Você se prepara, né, na forma de uma conversa. Então, eu sempre orientei, né, a tua aula tem que ser uma conversa. Você tem que começar com uma pergunta, você vai contar uma história, você vai criar o personagem, você vai ter um conflito, você vai resolver esse conflito depois. Assim você chama atenção. Agora, se você falar, mesmo que você não tenha tanto pânico de subir no tablado, subir no palco, mas se você é um robô lá em cima, não adianta também. Né? Você tem que saber lidar com aquilo, se preparar. Você viu, mas você está 32 anos em sala de aula. Nossa, a tua aula está na tua cabeça, né? Você não prepara mais aula? Muito pelo contrário. Sempre. Claro, ficou muito mais fácil agora para mim. Mas eu pego, eu leio, eu penso, isso aqui eu vou colocar de outra forma. Né? Eu tenho que saber que público que vai me ouvir, que escola, quem são aqueles alunos. Eu coloquei isso também. Eu acho que para um palestrante também, né, William? Quem vai te ouvir? Você vai dar uma palestra para uma empresa completamente diferente se você for falar com, né, uma parte da empresa, que funcionário que vai te ouvir, se é só a diretoria, se são os outros funcionários, o que você vai falar? A Né? idade. Então, a idade, quais são as dores daquela plateia que quer te ouvir, quais são os problemas que ele está enfrentando e o que ele gostaria que você falasse. Então, professor, tem como saber? Tem. Tem o coordenador, tem o diretor, tem a orientação pedagógica que vai te ajudar, né? Então você tem que se preparar dessa forma, sabendo, inclusive, quem está ali, que eles querem ouvir efetivamente de você, né? Aí você consegue, né, William? Eu acho que é uma técnica interessante, né? Que seria você, além de saber o conteúdo, você sempre estar muito bem preparado. Exatamente. Aliás, tem um comentário da Franciele aqui embaixo, a Franciele que inclusive é minha aluna. A Lorena Sabino, que entrou agora, também é minha aluna, então, muito obrigado. O professor fica muito feliz de vocês estarem aqui. Mas a Franciele falou, odiava professor assim, eu só pensava, ler eu sei, para que ele está aí lendo os slides? Ou seja, se for para eu falo muito isso nos treinamentos, eu falei, gente, as pessoas que estão te assistindo sabem ler. E tem uma questão pior ainda. Nós lemos muito mais rápido do que a gente lê e fala. Certo? Então, se você só lê, você lê mais rápido. Então, eu tô lendo e falando e tô lá.
Ô, comunicação, você já está na linha 10. E eu estou aqui lendo na linha 2, ou seja... E a tua voz começa a me atrapalhar. Exato. E aí eu tiro o elemento surpresa, eu tiro o elemento... O que vai vir? Você falou uma coisa muito legal. Levantar um problema e apresentar uma solução, contar uma história. Então você embute aquele conteúdo dentro de uma história, dentro de uma embalagem que é atrativa. Esses dias eu tive um caso muito, muito legal. Eu fiz uma live com um rapaz que é daqui da minha cidade, que ele toma conta das ambulâncias SAMU, toda a emergência da cidade, ele toma conta disso. E aí ele falou assim, William, eu queria trazer umas estatísticas. Queria falar sobre trote, que as pessoas passam trote para o SAMU, queria falar quantos atendimentos a gente faz e tal. Aí eu falei para ele, olha, se você jogar dados, jogar números para as pessoas, dificilmente elas vão lembrar no outro dia. Vamos embalar isso numa história? Aí eu falei, você é do SAMU, tenho certeza que você tem histórias para contar 3 dias aqui. Vamos colocar esse número dentro da história? Aí, ó, eu tô arrepiado de lembrar. Ó. Ele contou uma história tão emocionante sobre o resgate de uma criança. E aí, no meio da história, o pessoal o cara filmando, câmera chorando, assim, ó. A história emocionante de um caso que ele atendeu e tal, que fez o parto, e muito difícil. Depois ele conheceu a criança adulta. Ele contando uma história sensacional e ele falou assim, e essa criança poderia não ser atendida, sabe por quê? Porque a cidade de Mauá recebe 5.000 trotes por ano. Falei, pô, esse aprendeu, cara. Ele entrou com a informação. Tenho certeza que quem ouviu não vai esquecer mais esse número, né? Exatamente. E tem eu falo uma frase assim, Silvio, a dopamina é o post-it do cérebro. Quando a gente ouve algo que nos gera emoção, o teu cérebro fala, se está gerando dopamina é importante, vou gravar. É como se ele colocasse um post-it, grava isso que é importante. Você tem filhos? Tenho. Muito provavelmente, se eu perguntar o dia do nascimento dos teus filhos, você tem detalhes. Tenho. Cara, a parede era dessa cor, eu parei no farol, eu estava ouvindo essa música. São pequenos detalhes que a mente gravou, porque era um momento de emoção. Do mesmo jeito que a gente lembra coisas, por exemplo, de emoções negativas. World Trade Center, o avião da Chapecoense, os Mamonas Assassinas, essas coisas de muita projeção, a gente grava. Pô, no dia que o Ayrton Senna morreu, eu lembro o que eu estava fazendo. Lembro onde eu estava, lembro como foi receber a notícia. Por quê? Porque foi uma questão de grande Você emoção. trabalha com emoção. Exatamente. E uma coisa que eu elejo aqui como a ferramenta, a causa número 1 do medo de se comunicar, se você falar, me fala uma, só tem espaço para uma. Medo da rejeição. Então, o medo de falar em público, eu sempre digo que ele é um medo travestido. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de ser rejeitado. E por que a gente tem medo de ser rejeitado? Quando a gente volta nos nossos antepassados, lá no Homem das Cavernas, que a gente está falando aí de 200 mil anos atrás, aquele homem da caverna, ser parte de um grupo, significava a sobrevivência dele. Se aquele grupo o rejeitasse, ele ia sozinho para a floresta, o leão vinha e comia, porque não dá para lutar com o leão, não dá para correr, não dá para subir na árvore, não dá para nadar, tudo ele faz melhor que a gente. Então, estar num grupo significava sobrevivência. E o mais interessante, esse que ia para a floresta morria, não se reproduzia. Quem se reproduzia falava, olha, toma cuidado, filho, porque aquele ali, ó, foi lá e morreu. Aí esse filho, quando ele tinha um filho, ele passava a informação para frente. Ou seja, nós somos descendentes dos medrosos. Quem teve medo lá atrás, se reproduziu. Então nós somos descendentes de quem teve medo. De quem falou assim, olha, é muito importante o que o teu vizinho acha de você, porque isso impacta na tua sobrevivência em grupo. Hoje, obviamente, eu saio do emprego, eu vou para outra, eu saio do relacionamento, eu vou para outra, eu saio de uma amizade, eu vou para outra. Mas é uma frase assim, nós somos macacos de terno. Nós somos aquele primata ainda com Wi-Fi, com terno. Ou seja, a gente ainda tem essa coisa
sobrevivência, da necessidade de estar vivo. E o medo da rejeição ativa esse momento. Você falou uma coisa muito legal no começo, que foi: nós temos problema em ser observado. Toda vez que eu sou observado pelas pessoas, eu travo. E isso também está ligado porque lá atrás a gente gravou o quê? Que momento que a gente era observado? Quando o predador estava olhando para a gente. Então, toda vez que eu estou sendo observado, eu estou correndo risco de vida. Então, é importante eu ativar o meu sistema, que a gente chama na neurociência de sistema simpático, ou sistema que ativa. Suor, tremor, frio na barriga, eu estou ativando para me preparar para um conflito. E aí, como que eu controlo isso? Por que que eu fico com medo? Porque eu sempre estou olhando para mim. E aí, quem tem medo de falar em público que está assistindo agora, quem tem medo de dar aula, quem tem medo de passar o conhecimento, vai falar assim: nossa, ele está falando para mim. Mas é porque é um padrão mental. Sim. Toda vez que a gente sente medo, a gente olha para si mesmo. Isso é normal. Se a tua casa começar a pegar fogo aí, você não vai falar: ah, tô falando com ele, é complicado. Não, simplesmente vai sair correndo e larga a live, larga tudo. Se eu olho para mim quando eu tenho medo, no momento que eu tenho medo de falar, eu também olho para mim. Nesse momento, se eu e o Silvio estivermos pensando na gente: ah, será que o cenário tá bom? Será que isso? Será que aquilo? Será que meu cabelo tá bom? Minha roupa, a cor? Eu fico com medo de falar em público, porque eu fico inseguro. Então, o grande segredo do negócio é: a tua comunicação sempre é para o outro. Sempre é para o outro, sempre. Então, ao invés de falar, eu vou dar aula e tô com medo porque eu vou passar vergonha, é pensar: aquela pessoa que está lá na aula, essas pessoas que estão assistindo a nossa live, elas merecem o meu melhor. E aí, quando eu saio dessa coisa da sobrevivência e vou para o altruísmo, eu aquieto o meu sistema de emergência e eu vou entregar conteúdo. Meu conteúdo vai ser bom ou vai ser ruim? Não sei. Pode mudar a vida, pode ajudar alguém, mas eu tenho que ter muito tranquilo de que eu cheguei aqui para dar aula, eu entreguei o meu melhor conteúdo e não cabe mais a mim controlar se as pessoas vão gostar ou não. Então, o que cabe a mim é entregar com amor, com carinho e principalmente quem dá aula, tá? Você que está assistindo, que está programando assim, ó, tem que amar. Professor não é uma profissão que você vai falar assim: ah, tudo bem, eu faço ali para ganhar o meu salário. Não faça por isso. Arrume outra profissão. Professor tem que amar, tem que ter amor em transmitir o conhecimento. Porque quando você sai dessa coisa: estão me avaliando, estão olhando para mim, para estou entregando o conteúdo, estou entregando o meu melhor para aquela pessoa que está ali me assistindo, tudo muda. A confiança vem, a coragem vem, e aí você vai ser aquele professor que você admira, que você tem referência. Você vai ser aquele mesmo professor. Sim. Isso, William, porque eu comento com meus alunos sempre, eu trabalho biologia, né? Eu comento sempre que o ser humano é um animal, até a explicação de estarmos hoje no planeta é justamente termos, né, inicialmente organizado uma vida social. Então, o julgamento, a competição pela liderança de bando, competição pela fêmea, competição de alimento, toda essa competição ficou enraizada e foi transmitida por seleção, né? Então, é claro, o mecanismo ele é um só. O nosso corpo ele não vai entender que você está com medo de um predador ou com medo porque tem uma plateia te julgando. O processo fisiológico é o mesmo. A adrenalina, né, ela vai estimular, como você falou, o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso do estresse, do medo, da tensão, do perigo. Então, o que acontece? Basicamente, né, William, né, o sangue vai todo para a musculatura. Então, a ideia é você sair correndo ou você sair na briga com o predador. Duas possibilidades. Ou você foge ou você encara o perigo. Mas, de uma forma ou de outra, você vai ter que mandar sangue, oxigênio, nutriente para a musculatura estar pronta, tensa para essa briga. Então, o que acontece, obviamente, né? Contração periférica dos vasos. Então, o sangue vai todo para a musculatura, você fica pálido, né? Falta até no cérebro, dá tontura, sai do estômago, dá vontade de vomitar, aquele frio na barriga, é porque o sangue está saindo. É sinal que teu sangue está indo para a tua musculatura, você treme,
Porque chega um momento, William, que o seu corpo fala, você vai brigar ou não? Porque eu estou mandando sangue para lá. Aí o que acontece? Contração, a tua musculatura começa a contrair de maneira involuntária. Por quê? Porque já está preparando para que você brigue. Né? Só que aquela briga é um perigo, é a depressão, né? Todos os problemas, os transtornos emocionais que vivemos hoje nesse mundo moderno, William, tem tudo a ver com a adrenalina, essa competição da adrenalina. Obviamente tem a ver também, porque você tem muito medo do julgamento. Eu falo também sempre para meus alunos, imagine se você morasse numa ilha. Quem ia te observar? Sozinho. Sozinho. Está lá isolado. Nada mais tem significado. Nada mais tem significado. Né? Nem se você está fazendo exercício, se você está barbudo, cabeludo, feio, bonito, sem dente, com dente, não tem mais importância. Não, eu faço isso porque é para mim. Sim, ótimo, mas porque você vive em sociedade, né, William? Mas porque tem alguém te observando. Né? E a se não tivesse aceitação é importante. A gente tem você essa... você precisa. E não adianta você fugir disso. Você tem que controlar essa questão do medo. Tem treinamento para isso. Outro exemplo que eu dou sempre também, William, é que né, aqui na nossa cidade nós temos o tiro de guerra, que é para o garoto ter 18 anos, ele vai lá para o tiro de guerra, fica um ano de manhã e tal. Aqui também. Tem também, né? Aí vai, pô, mas tem um sargento. É um pezinho do exército, né? O começo, o vestibular do exército. E muitos alunos falam assim, professor, eu não gosto, porque eu vou lá e tem um cara ignorante lá, que é o sargento. Esse cara, ele acha que a gente é bicho. Esse cara fica gritando na minha orelha. Aí ele fica... Mas aí eu falo assim, olha, vamos pensar uma coisa importante, né? Está ocorrendo uma guerra. Estão bombardeando a cidade onde você está. Né? O soldado teve um treinamento, ele viveu o medo, né? Ele vê o grito, o estresse, não teve sono, um sargento gritando com ele teve que aceitar ordens, seguir né? naquele caos, ele consegue se organizar. Se você não treinar, você fica paralisado com medo, o medo te paralisa. Todo soldado numa guerra, só se for louco, como você falou, William, for um doente mental. Se o cara for doente mental, ele está no meio de uma guerra, ele não está com medo. É claro que todo soldado está com medo de perder a sua vida, né? Tem família, tem filho, só que ele está controlando esse medo. Da mesma forma, vou entrar num teatro gigantesco para falar, meu estômago está revirando, né? De ansiedade. Depois que você vai, aí dá aquela baixada na adrenalina. Por quê? Porque é perigo. É um perigo imaginário, mas o teu corpo não sabe a diferença. É perigo. Se você não treinar isso, né, não tem, você vai travar. Tem alunos meus que falam assim, professor, eu acho que eu vou fazer faculdade e depois eu vou fazer minha pós-graduação porque eu quero ser cientista. Eu falei, mas por que você quer ser? Porque eu tenho muita vergonha de falar em público, eu tenho muita vergonha de tudo. Então, sabe o que eu quero fazer? Eu quero vou ficar no laboratório. Você está muito enganado. Ó, se você for fazer a pós-graduação, você vai ter que transmitir esse conhecimento. Uma das primeiras coisas que acontece no mestrado, você dá aula para graduação. Algumas aulas você vai ter que dar para graduação. Depois você tem que falar para um auditório, vai ter que ir para o congresso. Você vai ser obrigado a falar em público. Não tem como fugir. Você acha que estudar e ficar em laboratório, você é fugir né, do público? Impossível. Por isso que esse treinamento, né, William, de comunicação é tão importante, independente de qualquer profissão. Não tem como. Mas o cara vai trabalhar em TI, ele vai ficar no computador, mas ele vai ter que se comunicar dentro daquela empresa. Só se ele tiver a empresa dele, ficar isolado completamente, eu acho muito improvável que isso aconteça. Se ele for subindo, no começo da carreira, ele pode até pensar, vou ficar programando meu computador numa sala com fone de ouvido. Legal. Aí ele passou para líder, pronto, já vai ter que liderar pessoas, tem que falar. E uma coisa que eu costumo abordar assim, Silvio, vamos pegar assim um exemplo aqui de São Paulo, né? Vou citar um exemplo aqui da minha cidade, da minha região aqui, você é de São Paulo, você vai saber do que eu estou falando. Nós temos aqui a Faculdade de Direito São Francisco, que é da USP. É talvez a maior escola de direito do Brasil. Vamos pensar... sei lá, 50 alunos se formam, não sei quanto que tem uma turma lá, acho que não chega a formar tudo isso, né, no final, mas vamos colocar esse número. 50 alunos se formaram agora, 2021, janeiro, pegaram lá o diploma e tal, vão entrar 50 alunos no mercado. Será que o aluno número 1 e o aluno número 50, tecnicamente, tem muita diferença?
Quem se formou numa das maiores instituições, tecnicamente, sai ali meio padrão. Um é mais do Sim. direito penal, um é mais do direito trabalhista, mas vamos pegar o padrão, vamos passar uma régua, tá todo mundo ali. A gente brinca, né? Você dá aula, você sabe, os orientais, como você, normalmente tem a posição de destaque, né? Sempre que tem um muito bom ali, ele japonês, chinês, coreano, tem ali a posição de destaque. Lá no Instituto Mauá eu tenho muitos alunos que são orientais e eu falo para eles, cara, como vocês têm facilidade para aprender as coisas, é muito legal isso. Beleza, eu peguei um grupo de 50, coloquei no mercado que ele é padronizado. Como que esse colaborador, esse advogado, enfim, ele vai se destacar no mercado? Com as habilidades não técnicas. Aí ele vai falar assim, ó, eu sei igual todo mundo, mas eu sei comunicar. Sim. Eu sei igual todo mundo, mas eu não sei comunicar. Esse profissional vai chegar lá na frente e vai ter o destaque dele. E aí é inteligência emocional, é inteligência financeira, saber lidar com dinheiro, principalmente para o profissional liberal, quem quer dar treinamento, quer trabalhar assim mais por conta, tem que ter uma inteligência financeira, porque senão a dívida impacta na sua qualidade de aula. Tem que ter comunicação, tem que ter tudo isso. Ou seja, o técnico ele acaba sendo um pré-requisito. Cara, o engenheiro saber cálculo é pré-requisito. Você está fazendo só o que é obrigatório. O seu destaque vai ser nas chamadas soft skills, ou seja, as habilidades que não são técnicas, que vão se destacar no mercado. Eu faço uma pós-graduação na PUC de neurociência. E um dos professores lá é o Daniel Goleman. O Daniel Goleman foi um dos criadores do termo inteligência emocional. E ele faz uma coisa muito legal, assim, ele fez uma dinâmica muito bacana, que é assim, ele falou, pensa num professor, aliás, quem está nos assistindo pode fazer essa dinâmica agora. Pense num professor muito bom que você teve. Alunos do professor Silvio aí, coloque o professor Silvio na lista. Aquele professor que mudou a sua vida, aquele professor que fez você crescer, aquele professor que fez você lembrar dele nesse momento, de você pensar centenas de professores que você teve ao longo da sua vida, esse professor teve o destaque. Pensa ele, guarda ele aqui um minutinho. Agora pensa naquele professor ruim, aquele professor que não valeu a pena, que era chato, que você não aprendeu nada, tal. Esses dois professores. Coloque características desse. Por que você escolheu esse como bom e por que você escolheu esse como ruim? Aí, professor Silvio, entra uma coisa que é muito legal. As pessoas começam... Se você tiver agora aí, coloca no comentário aqui. Olha lá, o professor bom por causa disso, disso, daquilo. O professor ruim por causa disso, disso, daquilo. O que a gente começa a perceber por padrão? O professor bom é o que entrega. É aquilo que eu falei agora há pouco. Comunicação para o outro. É aquele que pega o aluno que está com dificuldade, pega na mão, ensina. Professor que acha que a profissão é para você pegar e jogar conteúdo numa sala e ir embora para receber o teu salário, vai trabalhar com outra coisa. Professor não é isso. Professor é aquele que, se eu tiver que explicar 45 vezes, eu vou explicar 45, 50, 100 vezes. Até cada um que está aqui dentro sair entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, o que o Daniel Goleman traz? O padrão do bom professor é o professor que entrega para o outro, que transforma a vida. Os alunos, é engraçado que na pesquisa ninguém fala assim, era um professor que sabia calcular muito bem. Era um professor que entendia de lei. Era um professor que entendia, você que é da biologia, sabia de cor o núcleo, membro, citoplasma lá, sabia todas as... Não é isso. O professor era o que entregava, o que mudava vidas. E qual que é o professor ruim? O professor mal educado. O professor que era ignorante na hora de responder uma pergunta. O professor que não sabia passar com paciência. O professor que achava ruim o aluno que perguntava. E ninguém falava assim, o professor que não sabia o conteúdo. Então a parte técnica, ela é extremamente importante, mas ela é o teu alicerce. Uma casa sem bom alicerce, ela cai. Só que ela é o alicerce, é o que está ali por baixo da terra. O que vai transparecer e vai transformar você num professor para que no futuro, quando nós fizermos essa live de novo, a pessoa lembre de você. Quando eu falar, lembra o seu melhor professor.
é a tua entrega para o outro. É você pegar aquele aluno e falar assim, eu vou te dar exemplo concreto. Eu brinco, eu sempre fui um crítico. Eu sempre fui um crítico da fórmula de Bhaskara. Eu sempre falei, para que a gente aprende fórmula de Bhaskara? Não serve para nada. Sempre usei essa frase na minha vida. Depois que eu comecei a dar aula, eu mudei a minha frase. Eu falei, eu estou falando besteira. Eu estou falando besteira. A fórmula de Bhaskara é extremamente importante. Só não me ensinaram por quê. Então, quando eu ensino a fórmula de Bhaskara e não falo para o aluno, isso aqui você vai usar na... Tá vendo esse teto aqui? Ele foi calculado e ele não cai na nossa cabeça porque alguém utilizou a fórmula de Bhaskara. Pô, legal. Então é importante para o teto não cair na minha cabeça. Então, quando eu dou um exemplo e coloco aquele aluno na vida prática, sabe quando você enfrentar tal situação, você vai usar isso aqui. Quando você for falar em público, você vai usar essa ferramenta. Quando você for dar aula, você vai usar a ferramenta do livro do professor Silvio, que lança amanhã, inclusive, né, professor? Amanhã tem o lançamento. Isso. Então, quando você pega o conhecimento e dá aplicação prática na vida daquelas pessoas, de novo, gera emoção, gera expectativa, dopamina, gravou no cérebro daquela pessoa. Agora, quando você joga, olha, eu vou ensinar Bhaskara porque está aqui no livro, eu tenho que passar o conteúdo. Não vai aprender. No máximo... ou decora a fórmula. Decora a fórmula. Eu ia falar exatamente isso. No máximo vai decorar para fazer a prova. Aquela prova que a gente decora, faz, mas que se perguntar no outro dia, der a mesma prova, não consegue fazer. Porque aquela coisa assim, vou decorar. Então, professores, aplicação prática do teu conhecimento. Colocar na vida real. Colocar problemas reais. O professor Silvio falou uma coisa que eu gostei muito no começo. Primeira coisa, levanta a pergunta problema. Como que o nosso personagem resolve um problema X? Aí ninguém fala, não sei. Não tem como resolver. Por isso, hoje a gente vai aprender a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara vai te ensinar a calcular para o nosso personagem aqui chegar no objetivo dele. Nunca mais na vida essa pessoa esquece. Minha namorada tem uma filha de 11 anos. E ela estava tendo fração na escola. 2/5, 3/4 e tal. Aí ela falou, isso aqui é chato, não consigo aprender. Eu falei, faz o seguinte. Ela ia fazer prova, eu falei, vou estudar com você. Vai lá, pega uma jarra de água e copos. Traz uns 4, 5 copos. A gente vai fazer um trabalho aqui. Peguei lá um canetão e ensinei para ela que, assim, isso aqui é um copo. Isso aqui é uma parte. Se eu divido em 2, são 2 partes. Se eu divido em 3, são 3 partes. Conseguiu entender isso? Consegui. Agora, se eu encho uma parte de 3, é 1/3. Ela falou, é isso que é fração? É isso que é fração. Você acabou de aprender. E nunca mais esquece. Aí eu falava para ela, põe 4/5 nesse copo para mim. 4/5. Então, quintos são as partes. Ela ia lá, 5 partes, enchia 4. Eu falava, aprendi. Essa criança, nunca mais na vida dela, ela esquece o que é fração. Agora, aquele professor, o 4, esse é o produto, como que é? Tem lá o coeficiente, eu não sei o nome daquilo, mas tem lá um nome daquilo. Mas você sabe... Você sabe que esse é um problema mais crônico, principalmente no ensino superior, né, William? Porque os professores, até comentei, tinha uma live com a professora Letéia, que está nos assistindo aqui. Está nos assistindo e aqui, inclusive, ela trabalha muito com a preparação de professores, né? Pelos índices, né, que nós comentamos ontem na live, do IDEB. E um problema que nós enfrentamos muito, quando eu entrei, o susto maior que eu tive no ensino superior é que eu pensei, meu Deus do céu, esse professor não sabe dar aula. Né? Como você falou, em momento nenhum eu questionei a qualidade técnica desse professor, porque eu sabia que ele tinha mestrado, eu sabia que ele tinha doutorado, eu sabia que ele foi contratado porque ele tinha essa titulação. Né? Então eu pensei, bom, o mínimo ele tem que saber. Agora, a aula dele, né, terrível, mas a primeira coisa que eu acho que passa pela cabeça de um professor no ensino superior, William, vou conversar com o adulto, ele que se vire. Não posso ficar contando historinha. Mas eu tô falando isso para você porque eu ouvia isso, né, no meu mestrado. Professores, né? Eu falei assim, eu tô aqui, primeira coisa, desça do teu salto. Você aqui, né, graduando, papá,
você vai lá, vai buscar, vai ler, vai correr atrás. Então não existia a menor preocupação na qualidade daquilo que ele transmitia. Então, é nítido a falta de preocupação em organizar a aula dele. Hoje, William, eu acredito que as boas escolas, né, que tem uma gestão bacana, que tem um coordenador atento aos seus professores, né, o professor ele tem que pensar a sua aula. Não adianta só saber, né, o conteúdo, ele tem que pensar como que ele vai transmitir isso. Dá trabalho? Claro que dá muito trabalho, né, mas nós temos uma ferramenta nas mãos, né, William, que é a internet. Né? Quando eu comecei a dar aula, meu Deus, eu até coloquei isso no meu livro, né? Era um sacrifício. Eu tinha uma dúvida muito grande, eu precisava resolver aquela dúvida para montar a minha aula. Meu Deus do céu, amanhã eu vou falar sobre isso. Se eu estiver falando errado, aí eu pegava o telefone, discar, né? Pegava o telefone, ligava para casa de um amigo meu, saiu. E Sabe que se a hora que dúvida, volta? e se a Não, dúvida vem às 2 da manhã, como que faz? não tem como. Eu vou tentar conversar amanhã. Hoje, gente, nós temos uma ferramenta, eu acho que, né, não tem mais desculpa para o professor que não se prepara, né, que ele busque as informações, E que ele tem, organize isso. e tem um problema adicional aí. Do mesmo jeito que agora a gente pode questionar, você fala assim, 38% de tal coisa. Aí o aluno ele pega o celular dele e ele fala no Google, deixa eu ver aqui se é 38 mesmo. Tempo real, Sim, não dá mais para enrolar os outros. eu falo sobre isso tudo. E tem muito aluno que busca ali, ó, e já te pergunta na Professor, sala para ver a tua pesquisei resposta. e tem um outro ponto Professor, aqui. mas está escrito aqui diferente, né? Que eu dei uma olhadinha. E muitas escolas hoje, William, estão permitindo a presença do celular em sala, não ligado, mas quando o professor pede alguma pesquisa. Então é permitido que o aluno pegue o celular e faça uma pesquisa, porque a gente não pode fugir de tecnologia. Ela está aí, né? Não Então vamos adianta brigar. administrar. Vamos administrar, né? No momento não é para ligar, mas na hora que eles estão ligados ao celular, eles vão lá e né? Professor, mas ó, tal coisa. Então, o professor tem que se adiantar. Não tem como. Ele tem que se adiantar e outra coisa, ele tem que trazer todos os porquês. Ele tem que antever isso, né? Porque se ele ficar, né, sentindo... Agora, vamos supor, foi pego... É possível, ninguém sabe tudo, né, William? Fui pego de surpresa, o que eu faço? Eu admito. Gente, ó, vou pesquisar, vou trazer, vou verificar se essa fonte é segura. Eu pergunto para o meu aluno, você verificou o gabarito oficial da instituição que você pegou isso aí? Né? Tá isso mesmo? Vamos verificar, tem muita informação e o professor tem que filtrar. Mas para isso ele tem que estudar, para isso ele tem que se preparar. E Né? Então olha, não e tem... olha a importância do que você falou lá atrás, de você falar, conversar, ter uma aula, uma conversa. Você sai daquela coisa, eu sou o guru, o mestre conhecedor supremo, e vocês são pobres mortais que vieram para aprender. Não, a gente vai bater papo. Eu gosto de falar assim, ó, fale, não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Fale com. E ali, quando você assume um papel do tipo, vamos bater um papo, e aparece uma informação dessa, legal, aprendi junto com vocês, segue o baile. Agora, se eu sou o guruzão, sabedor de todas as coisas, e aparece uma dessa, morri. Sim, sim. Você tem que, primeiro, conversar com o aluno sobre... E, assim, e você vai gerenciando a sua aula, você vai encaminhando a sua aula. Mas para isso, William, você tem que se preparar, né? Você não pode ser pego de supetão. Não, agora eu vou dar uma aula assim, eu acho que vai funcionar. Não, pense como que você vai levar o raciocínio até chegar no conflito. Chegou nesse conflito, como é que vai ser resolvido isso? Né? Muitas vezes eu falo para meus alunos, gente, ó, bateu o sinal. A gente vai resolver isso na próxima. Não, a pessoa fala agora como é que vai ser. Na próxima aula a gente vai descobrir o que Suspense. aconteceu. Né? O que aconteceu com isso, né? Eu falo, eu estava trabalhando agora, essa semana agora, sobre as teorias sobre, né, a origem da vida, a origem dos micro-organismos, e existiram controvérsias lá no século XVIII, entre muitos cientistas, né? Aí eu até comento, olha, mas professor, mas tem uma coisa aqui, é tudo padre, né? É sacerdote, o cara lá é sacerdote, esse cara aqui é sacerdote. Né? O Mendel que propôs lá, né, as questões da genética era um monge. Mas esse povo... gente, então aí eu conto a história, vamos pensar, o conhecimento sempre teve a igreja junto, né? O conhecimento é uma arma poderosa, então é claro que, vamos pegar o exemplo da igreja católica, né? Tantos anos, por quê? Porque sempre foi muito atenta ao conhecimento, até para poder administrar essas novidades que estão chegando.
né? Tanto tem muitas escolas religiosas também. Então mostra para a gente, olha, você vê, porque um padre, um sacerdote, ele precisa estar muito bem informado. Ele também vai transmitir conhecimento. Você conversar com ele, você vê que ele se preparou. Você consegue perceber preparação. E não tem outra maneira, né, William? Isso leva tempo, isso exige que você saiba conversar com as pessoas certas também. O Com seu certeza. papel como orientar essa parte de comunicação é fundamental. É o que mais nós precisamos hoje na educação, né, William? Que nós tenhamos professores que sejam comprometidos com o processo, tanto fundamental, médio, ensino superior. Que esses profissionais sejam cobrados, de uma forma ou de outra, que eles sejam cobrados. Eu falei com a Letéia ontem também, com outra live com o professor da rede pública. Fez concurso, ótimo, é uma segurança, é uma garantia, você tem um plano de carreira, você tem acréscimo para a sua titulação, perfeito. Mas o que não pode acontecer é você esquecer, né, do seu objetivo como professor, né, de você buscar essa excelência e você está sempre se atualizando, sempre buscando o novo. Você não pode estacionar. E buscar o novo também, Exatamente. filho. Você tem que saber falar, né, William? Como é que você vai se comunicar? É o que você falou, né? Me perguntaram também, até um mentorado, Silvio Lee, mas eu nunca fui professor, né? Então, assim, vamos começar primeiro, no dia que você for conversar com o coordenador ou com o diretor pedagógico, como que vai ser sua postura? Como que você vai falar? Como que você vai conversar a respeito, né, da sua graduação, do que você fez, das suas expectativas? Se prepare com isso, que transpareça a naturalidade sobre aquilo que você está falando, né, William? Mas E exige treinamento. eu queria aproveitar isso que você está dizendo de entrega. Eu queria ler alguns comentários que eu estou vendo que a galera está comentando aqui, né? E a gente Eu disparou vejo no aqui. papo aqui. Tem um comentário muito legal. A Marina, Agora, Marina obrigado. Bastos. A Marina Bastos é uma profissional de contar histórias. Ela é, gente, fantástica. Tá aqui, ó. Marina Bastos Histórias. Sigam ela. Essa mulher faz um trabalho lindo. E eu vou responder a pergunta dela daqui a pouquinho. Eu e o professor Silva, a gente vai intercalar. Ela quer 5 características de um bom professor. A gente intercala. Você fala 3, eu falo 2, tá? Que você é o profissional, então você vai ficar com o quadro maior. Mas teve um comentário aqui A Franciele falou, desse jeito, o professor fala, aqui está o conteúdo, vai lá e vence. Ou seja, joga nas suas costas e você tem que se virar. E isso não funciona mais. Nos tempos modernos não funciona. A Carla Burgardit, se eu falei errado, Carla, me desculpe, tá? Tive aula com o professor Silvio Lee em 2008 e lembro até hoje o quadro dele. Impecável. Então, Obrigado, cara, que a minha letra não é tão fita assim, não, viu? mas olha como é importante que a gente estava falando agora. Em 2008, a gente está falando me ajuda aí, que eu não sou bom em matemática, 13 anos. 13 anos depois de ter aula, provavelmente ela não lembre nem o nome de alguns professores e ela lembra do quadro. Por quê? Aquilo gerou uma coisa do uau, tô aprendendo, isso é importante. Lembro dos detalhes dos desenhos. Hoje também sou professora de biologia. Então, olha o que a gente transforma. Por exemplo, o que o professor Silvio impactou na vida da Carla, que impacta na vida de outras pessoas. E que impactaram a vida do professor Silvio, né? É um ciclo que a gente troca. A Letéia dizendo que o Silvio é um excelente profissional. Fã-clube é bom aqui, hein, professor? Eu contratei, viu? Ah, entendi. Teve a torcida. Ela falou também, fora isso tudo, o professor problematizava e criava debates. Um excelente comunicador. Então, até para... Já deu um spoiler aí, tá? Mas a gente vai levantar agora para responder a pergunta da Marina. Gente, Marina, Marina Bastos... vou até mostrar aqui para a Marina, que aproveitei que você está falando, que o meu lançamento do meu livro vai ser amanhã, também nesse mesmo horário, né? E tem na página que eu coloquei aqui, na página 52, aqui, Marina, ó, né? As qualidades do professor então fala. inesquecível. Então, Aí, ó. eu vou soltar para E você tem essa, Marina, e tem 6 aqui, viu? que página do livro que é? 52, página Pode dar 52. spoiler? Pode dar spoiler? Pode. Você pode falar duas, o que eu complementei para você. Então vamos lá. Para mim, a primeira delas é o que a gente combinou aqui, que a gente conversou, que é aplicação prática. Para que eu estou aprendendo isso? Eu acho que a aplicação prática é muito, 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 muito importante, porque isso dá conhecimento da vontade de aprender.
ó, o dia que você se deparar com essa situação, você aprende isso, que aquela hora vai ser importante. Então, colocar ali um porquê daquilo. E o segundo ponto é ter clareza de comunicação para quem você está falando. Então, quando você sabe que você está falando com crianças, não adianta você falar assim, gente, lembra lá do Didi Mocó? Você dá um exemplo que a criança não sabe o que é Didi Mocó. Ou, uma vez eu estava num evento, professor, para alunos que entraram na faculdade, de 18 anos. Aí chegou o momento da palestra, tocou a música do Ayrton Senna. Eu me emocionei, né? Fiquei ali, pô, emocionado. Aí eu olhava para os moleques, um olhava para o outro e falava, o que eles estão emocionados? Né? Por quê? Porque aquele público não viveu o Ayrton Senna, não tem a emoção. Então, como que eu vou dizer? Você trabalhar a tua comunicação para os diversos públicos. Está falando com idoso, usa um exemplo. Está falando com criança, usa um exemplo. Está lidando com pessoas que você sabe que o conhecimento técnico é rasteiro, é baixo, usa exemplos simples. Está falando para profissionais da sua área num congresso, entra com termo em latim, gasta ali o vocabulário, mas adequar a tua comunicação. E antes de passar a sua palavra, quero mandar um beijo para minha namorada, que acabou de entrar aí. Amor. Deixa eu ver quem que é. Cláudio Santinelli. Cláudio Santinelli. É a Cláudia. Então, eu acho que e você falou ali a aplicação prática, né, que tem aqui também, né, na questão de contextualização daquilo que você fala, que é muito importante, e o professor, né, ter clareza na explanação, ter uma didática, né, muito importante naquilo que ele vai passar. São 2 pontos muito importantes. E outros que eu coloquei aqui no livro, que são os valores pessoais do educador. Esses dois que eu falei estão entre os 6? Estão aqui. Eu coloquei aqui com presença, né, e ter tempo com o seu aluno, né, você ter essa aplicação, né, que é contextualização. Ainda não comprei o livro, então amanhã eu vou comprar, vou aprender os outros 4. Mas não foi combinado, né, professor? Você ser autêntico naquilo que você faz, ser você mesmo, ser honesto com as pessoas. Então, a autenticidade é um ponto muito importante que eu coloquei aqui no livro, né? Humildade, inclusive até para admitir o erro, né? Humildade, né, no trato com as pessoas. Isso aqui envolve também a questão da gentileza com todos no ambiente de trabalho. Desde o funcionário, da portaria, ou você é um espelho o tempo todo. O aluno está te observando. Como que você vai falar de bullying? Como que você vai falar de valores, né, sociais, se você não corresponde àquilo, né? Até eu coloquei aqui que o jovem, o ser humano, né, ele é muito crítico com isso. Outro ponto importante que eu coloquei também, que você tem que, entrou na sala de aula, o William, você tem que estar presente na sala de aula, a presença do profissional. Os teus problemas, os teus dissabores não interessam naquele momento. Você jamais vai ficar chorando pitanga em sala de aula. Você está naquele momento... Tem muito professor que faz isso, é impressionante, faz, né? No casamento, porque não sei o quê, porque o preço sei do quê, porque o governo isso. Gente, né? Não é o momento. Então, essa presença que eu coloquei aqui. E outra coisa... Veio na minha mente, o professor chega para dar aula e fica contando, que não sei o quê, que tá um problema. Isso é muito verdade. Não cabe mais, né, William? Não cabe mais. Professor, antes de você continuar, o fã-clube aqui, você tá vendo que tá fervendo, né? Estão pedindo aqui nos comentários, mostra o livro. Mas faz... sim. Vamos fazer aqui, ó, não é spoiler, não, tá aqui, ó. Aí, o professor transforma, tá? Está à venda na livraria Polo Books online, tá? A Polo Books aqui, ó. E, inclusive, tem parte colorida e a letra grande. Eu tô brincando, tá? É que um amigo meu perguntou, a letra grande? Aliás, amanhã vai ser o lançamento, né, professor? Mas já está disponível. Isso, amanhã. Professor? Oi, acho que travou, voltou? Voltou. Já está disponível para compra? Deu uma travada de novo agora, William. Oi. Travou, agora voltou. Perguntei se já está disponível para venda ou só amanhã após o lançamento. Não, já está disponível para venda. Na livraria Polo Books. Aí você vai entrar lá em lançamentos, tem lá, né, o professor que transforma. O professor, vou até escrever aqui, que transforma. Silvio Lee. Que eu falei no começo, o pessoal japonês, ele falou, meu pai era chinês, já dei a primeira trave no primeiro minuto de live. Porque aqui em Maringá tem muito orientado, muito japonês, né?
mas como viemos de São Paulo, e São Paulo tem muito chinês, né? Muito. Então, viemos para cá. Na verdade, nós somos, acho que, uma das primeiras famílias de chineses. Eu nasci aqui, nasci no Brasil, né? Mas meu pai era chinês. Seu pai Em era Maringá. nato, nascido na Meu China. pai nasceu lá, veio para cá e minha mãe é cearense, William. Você olha a Ô, mistura, beleza né? de A mistura, hein? minha mãe é aquela cearense cabra da peste, né? É, E o teve chinês que três não filhos. fica ligeiro, né? Só que assim, a minha educação foi toda do cabra da peste, né? Então, o chinês geralmente é muito mais reservado, mas meu irmão é professor também, minha irmã é pedagoga, minha mãe era professora, né? Então, a nossa família toda sempre esteve envolvida com a educação. Meu pai também chegou a dar aula de matemática, mas ele era administrador de empresa, né? Já faleceu. Mas toda a família esteve sempre envolvida nisso. William, infelizmente, né, você está dando o nosso horário aqui, que senão eu vou cair a nossa conversa. Foi muito bacana conversar com você. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aí também, né, nos ouvindo, acompanhando a conversa. Vai estar gravado, né, lá no meu Instagram, tá? E, Professor, William, obrigado. só vou te pedir uma gentileza antes. Agora o Instagram não tá mais derrubando com 1 hora, tá? Ah, não tá? Não tá. Antigamente ele derrubava com 1 hora exata. Só vou pedir então para a gente encerrar com Sim. a garantia que não vai cair a live. Lista somente os 6 tópicos que eu te interrompi para falar do livro, e acho que você acabou Uhum. não falando. Lista os 6 tópicos aí então do professor. A Marina pediu para a gente 5, mas Uhum. é o over-delivery, é o professor Ó, com aqui no meu qualidade. livro. Entregue mais do que as Auto, pessoas estão esperando. É um dos pontos. autenticidade, né? Você tem que ser Autêntico. autêntico em tudo que você faz, tem que ser verdadeiro naquilo que você faz, né? Nos seus valores, na sua presença em sala de aula, ser autêntico. Primeiro coloquei humildade, humildade no trato com as pessoas, humildade quando você erra, para admitir o erro, para buscar, para mostrar que você pode errar, que você pode admitir, que você pode correr atrás, e isso vai fazer parte da sua vida profissional sempre, tá? Então, o professor também erra, ok? É clareza sempre em tudo que você for trabalhar, procurar uma forma didática mais próxima do seu aluno, preparar essa aula para que ela fique acessível, lembrando que nem todas as turmas são iguais, então você tem que estar sempre pensando qual é a plateia que está me aguardando antes de entrar na sala de aula. Paixão, né? Paixão naquilo que você faz, isso vale para todos os profissionais, tem que ter paixão. Eu comento sempre com meus alunos, né? Se você não tiver 51% de paixão, não vale a pena, né? Tem 49% de perrengue? Tem, toda profissão tem, mas tem que ter os 51%. Espero ter 60%, 70%, mas se começou a baixar, 50% você começa a pensar. Tem que ter um a mais, tem que ter um gole a mais para sempre valer a pena. A Tá? balança tem que dar aquele pezinho, né? O tempo. Você tem que ter tempo para o seu aluno, você tem que ter tempo para preparar o seu material, tem que ter tempo quando você está na escola, o tempo que você vai, né, se colocar, né, em todas as atividades que envolvem, né, a escola e a preparação das suas aulas, né, e o professor, né, ele tem que ser um professor companheiro. A presença do professor companheiro é diferente do que já foi do professor estar envolvido com seus alunos, né? Essa questão hoje, né, da presença profissional, ser professor companheiro é diferente de professor amiguinho de aluno, né? Então, eu acho que essa questão do envolvimento do profissional, sempre, lembrando, valorize a sua profissão. Você é um professor. Até a Letéia comentou na última nossa live, o empoderamento do profissional. Um ponto muito importante disso é que você tem que lembrar o seguinte: você é um profissional, você não é um sacerdote, não é um dom que baixou de uma luz na tua cabeça, que o professor, nossa, professor, ele é quase um sacerdote. Não, não somos. Somos profissionais, né, nós temos vida, porém você tem que ser sempre muito correto com isso. E outra coisa, né, nunca permitir e ser conivente com piadas acerca da sua profissão. Nunca desmerecer a nossa, professor, professor, coitado, isso aqui é carro de professor, não. Para frente, né? Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos fazer acontecer, Concordo vamos muito. unir, vamos discutir. Então, eu acho que esses são os 5 pontos mais importantes que eu devo abrir um pouquinho, mas que eu trato no meu livro da importância. Eu até anotei aqui nos comentários, mandar também um abraço para o meu amigo aqui, o professor Cardim, já veio acompanhar aqui o final da nossa live. Autenticidade, humildade, clareza, paixão, tempo e companheirismo. Anotei aqui, está nos comentários, para a gente levar. E só para fechar uma última coisa assim, sobre improviso.
Ah, vou fazer aqui, vou chegar lá, eu dou a aula, eu vou lá, troco ideia. Não funciona. Cirurgião não improvisa, piloto de avião não improvisa, profissionais das mais altas, advogado numa audiência não improvisa. E o que esses profissionais tiveram em comum? Professores. Imagina se o professor Sim, do cara que vai operar o teu cérebro improvisasse. E bem professor, aquela veia foi a aula improvisada. Ou o piloto do avião. professor faz parte de qualquer corpo social, ele é fundamental para qualquer outra profissão, né, William? Né? Por isso que Exatamente. nós temos que nos dar valor, nós precisamos nos reconhecer como profissionais fundamentais em qualquer corpo social. Não existe outras profissões sem o Qualquer professor. sociedade decente que cresce, ela tem no professor o crescimento, o conhecimento. Porque o conhecimento, o professor falou aqui pra gente, é uma arma. Se você tem o conhecimento, você pode desbravar o mundo, crescer, como você pode fazer mal também, né? A gente viu ao longo da história pessoas que fizeram muito mal por terem autoconhecimento. Até você falou sobre, um dos capítulos do meu livro, né? O improviso dá certo? É uma pergunta que eu coloquei aqui no livro, né? Se o improviso dá certo, eu narro a importância da preparação do docente, né? Antes de entrar em Isso. sala de aula. Tem um momento de improviso que eu acredito que sempre tem que acontecer, que é você está seguindo uma rota que você preparou. Está vendo que a sala está levando a conversa para o outro lado. Você tem que entregar o que aquelas pessoas precisam. Então, tudo bem improvisar de O jogo de sair cintura. O de... jogo de cintura. Você entrou Boa, preparado, boa. mas a plateia seguiu um outro caminho. Você tem que ter essa flexibilidade. Mas, William, essa flexibilidade, ela tem um pré-requisito. Você tem que estar preparado É, para é, todas as eventualidades. é a frase do Sempre. Mark Twain. Para eu ter um Sim, improviso, eu me preparo 3 meses, né? Para falar exatamente. de Exatamente. improviso. Se tiver algum aluno meu aqui assistindo lá do Instituto Mauá de Tecnologia, 2 coisas que eu falo quando eu começo o semestre é: todo mundo vai passar na prova, tá? Todo mundo vai passar na prova. A avaliação vai ser de boa. Não faça a minha matéria para fazer prova, tá? E assim, ó, quem não quiser achar comunicação, isso é bobeira. Fala, não sou eu que vou te cobrar. A entrevista de emprego, a primeira pessoa que você vai lembrar é de mim. Então, quando eu percebo que eu tiro esse peso de fazer prova, que na minha, aí eu vou dar uma opinião minha, tá? Não estou falando do mundo, do mercado, eu estou falando minha. A avaliação do jeito que é feito não avalia nada. A pessoa acordou com dor de barriga, ela vai mal na prova e mata um semestre. Então, na minha visão, o formato de avaliação ele é ultrapassado, mas nós temos diretrizes que a gente tem que seguir e colocar. Só que A quando BNCC você... ela por coisas lindas, né? Nós temos que adequar o máximo que a gente puder, Isso! né? Aí o que Porque eu a falo? avaliação tem que ser contínua, né? Exato. E temos que achar o caminho para isso. Mas isso Aí, depende de ter boa vontade também, né? aí olha que interessante. Uma vez eu peguei um problema muito difícil, que eu sabia que estava acima do conhecimento daquela turma. Era um conhecimento técnico, estou dizendo, não de vida. Conhecimento técnico. E falei assim para eles, eu vou aplicar essa atividade. Ninguém vai reprovar. É só para vocês resolverem. É um desafio. E vocês podem usar o celular. Aí, meu camarada, não tinha um no WhatsApp. Tava todo mundo, sabe assim, 3 pontos na prova. E aí as pessoas usando o Google, usando o WhatsApp, perguntando, pesquisando, por quê? Na vida real, ele tem o celular para ajudar a Sim, resolver o problema. Agora você fica lá, vamos falar os verbos, vamos falar os pronomes, eu, tu. Ah, o cara tá no WhatsApp, no Instagram, para ele não tem importância aquilo ali. Então, essa coisa de tirar o peso da avaliação final, isso que você acabou de falar, a avaliação é contínua. Ó, vamos entendendo isso aqui, vamos debater, vamos trocar ideia. Professores, uma coisa que é muito da minha área, que eu peço a ajuda de vocês. Sempre vai ter aquele tímido, introvertido lá no fundo. Levanta a bola dessa pessoa, dessa menina, desse menino. Viu que está muito fora do debate, está perdido, está com vergonha? Lança uma perguntinha mais de boa para aquela pessoa perguntar, elogia na frente de todo mundo, traz essa pessoa para você, porque às vezes as grandes mentes elas estão cobertas por uma casca de vergonha e a pessoa não sim. participa. Então, tenha essa sensibilidade e volta no que o professor falou. Esteja presente. Não é, vou chegar lá, dar o meu conteúdo, ir para minha casa e ganhar meu salário. O professor, nós tivemos um caso aqui da Carla, que disse que se inspirou nas aulas do professor para ser professora hoje. Então, a gente tem uma missão muito nobre, que não é só passar lição.
passar lição, qualquer criança hoje tem acesso a tudo no mundo, né? Então a nossa missão hoje é muito além disso, é inspirar, é fazer refletir, é ajudar a pessoa a pensar em resolução de problema. E da minha área eu peço, traga os tímidos para você. Vai na boa, vai conversando, não força, né? Tem muita gente, professor, que vem fazer aula comigo, sabe por quê? Quando eu volto, eu começo a bater papo, o que a pessoa fala? Minha professora mandou eu apresentar um trabalho quando era criança, isso me desenvolveu o medo de falar em público a vida toda. Traumatizou. Então, quer fazer um trabalho, por exemplo, de apresentação de turma? Ensina primeiro como que apresenta um trabalho. Porque eu sempre pergunto, a resposta sempre é não. Nunca ninguém falou, não, eu fui preparado. Quem aqui foi preparado na graduação, na pós, no mestrado, na escola, no prézinho, no segundo grau? Quem aqui foi preparado para falar em público, para apresentar um trabalho? Ninguém. Ninguém. A professora fala, ó, trabalho sobre o Rio Amazonas, quarta-feira que vem. Se vira, meu chapa. Se vira. Então, não traumatizem, pelo contrário. Explica, ensina como apresenta, leve ferramentas, e aí aquela criança, para quem dá aula para criança principalmente, ela vai poder falar aquilo. A minha amiga Carol Pitarelli, lá da Tudo para Decorar Oficial, falando, ó, em nenhum momento foi orientado. E aí as pessoas jogam esse fardo nas costas e depois, eu até brinco, né? Valentina é uma criança maravilhosa, youtuber, manda muito bem na comunicação. É o que eu digo sempre. Os professores fazendo isso, eles vão garantir cliente para o futuro, né? Até me beneficia, porque esse trauma. Mas não é legal como sociedade. Poder explicar, poder quando o aluno erra. Sabe quando o aluno levanta a mão, professor, você faz uma pergunta para o aluno, levanta a mão cheio de certeza, ele enche o peito e fala uma bobeira. Aí você chegar para esse aluno, ao invés de falar assim, seu ignorante, você é burro, você não sabe, é falar assim, legal essa tua posição, essa tua ideia, mas deixa eu te ajudar aqui, ó, nesse ponto. E você tratar com carinho o erro. Ou você até permitir que a turma comece a dar risadinha, né? Uma coisa que eu até coloquei no livro também, nunca permitir isso, né? Nunca. Toda pergunta é muito importante. Não permitir que a turma... Isso é bullying, né? Exato. O professor não pode ser conivente. Essa questão de valores que eu falei lá, e que é muito importante para o professor, mostrar que ele tem valores, mostrar que ele exige que os seus alunos também tenham esses valores, né? E assim, ter um ambiente confortável para o erro. Porque eu falo nas palestras assim, professor, quem é que já foi invejado? Já sofreu inveja? Ah, eu já fui invejado já. Legal. Quem é invejoso? Aí não tem um que levanta a mão. Aí eu falo assim, ainda bem que os invejosos estão todos lá fora, né? Aqui só estão só os invejados, assim, puros. Puro, Então, almas assim, elevadas. O erro é a mesma coisa. A gente só chegou no ponto que a gente está porque foi errando, aprendendo. Então o erro ele tem que ser motivado. Só que o erro ele é fundamental. Porque é uma face da curiosidade. Você é curioso por algo, aquilo que você está fazendo pode dar certo ou dar errado. Exato, é uma possibilidade. Mas assim, as grandes descobertas das ciências, elas são amparadas por milhares de erros. Então a gente tem que induzir o aluno a falar, erra, vamos lá, solta a tua ideia. E aí você vai organizando. Obviamente a gente não vai permitir o mesmo erro, né? Que persistir no erro não é inteligente. Agora, poder falar errado, poder falar besteira, poder colocar o aluno para levantar essas questões que estão dentro da mente dele é extremamente saudável e vão colocar um ambiente confortável em que as pessoas estão ali para se ajudar. Quando um errar, ao invés de sofrer o bullying, esse aluno vai, peraí, pensa dessa forma, vamos trabalhar aqui. E o professor como um grande maestro ali, né? Organizando aquela sinfonia. Sim. E fazendo isso, é muito provável que você seja lembrado lá no futuro, quando uma live como essa minha do professor Silvio perguntar aquele professor inesquecível, você esteja na lista, no pensamento desses alunos, né? Professor Cardim, convidando você, professor Silvio, para entrar no Facebook Cardim, do professor Cardim. Então, professor amigão aí, tá sempre nas lives. Muito legal trocar essas experiências. Entrar no Facebook dele, né? Isso. Tá. Ok, professor Cardim. Muito legal. Ok. Muito obrigado, William. Muito bom. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi muito legal. Agradeço muito o convite. Parece que a gente está 10 minutos conversando, né? Pois é.
né? Exato. Eu falei para minha esposa ontem, ela disse, Silvio, mas você está fazendo vou fazer uma maratona de live? Eu falei assim, Janaína, falar de educação para mim sempre é muito prazeroso, né? Então eu gosto muito de conversar, eu gosto de conversar com pessoas que têm o que dizer, eu gosto de conversar com pessoas interessantes, né? Que eu aprenda algo novo, né? Que me desafie a pensar diferente. Eu acho que tem que ser sempre assim para qualquer profissional, né? Muito obrigado, William, muito obrigado mesmo, tá? Foi muito legal, ok? Uma Eu outra oportunidade, agradeço. voltamos a bater mais papo, Não, com tá? certeza. Agora a gente tá conectado. Agradecer a Vânia, que fez Sim, Vânia, muito a bem. nossa Isso. junção. A Vânia Talvez falou ela assim para esteja aí, não mim, sei. William, você pode fazer a live com um cliente meu? Tal? Eu falei assim, Vânia, não precisa nem me falar o nome, eu não quero nem saber quem que é. Eu sei que de você só vem coisa boa. E realmente foi uma ótima surpresa aí. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão que eu sempre deixo no final das minhas aulas, no final das palestras, uma reflexão muito rápida que é assim. Tem um filósofo brasileiro, normalmente a gente cita filósofo grego, filósofo francês, né? Então, o filósofo brasileiro, Clóvis de Barros Filho, que ele fala o seguinte: felicidade é estar onde quer, fazendo o que quer, com quem quer. Então, se a gente está com quem a Isso. gente quer, fazendo o que a gente quer, onde a gente é feliz. E eu queria dizer que nessa última hora e pouco eu fui muito feliz, que eu não gostaria de estar em Que outro bom. lugar, com outra pessoa fazendo outra coisa. Então, eu estava muito de coração aqui dentro e espero que cada pessoa que passou por aqui, quem pode assistir um minutinho, quem ficou aqui até o final, quem assistiu a live inteira, tenha também sido feliz. De pensar assim, nossa, eu estou num lugar que eu não gostaria de estar em outro, vendo outras pessoas fazendo outras coisas. Então, meu Isso mesmo. agradecimento de coração para quem nos honrou com a atenção aí da audiência. Muito obrigado a todos. Sucesso para você, tá, Will? Foi muito bom te conhecer também. Obrigado, Ok? Silvio. Meus seguidores, sigam o professor Silvio Lee, seguidores do professor Silvio Isso. Lee, me E amanhã sigam. tem outra live minha. E amanhã tem mais live. Ah, em março, professor, eu vou fazer um projeto em homenagem às mulheres. Todos os dias de março eu vou fazer uma live com uma mulher diferente, contando a sua história de vida, contando a sua profissão. Então vai ser do dia 1 ao dia 31, uma maratona aí o mês Bom, todo. Então, estão todos muito legal. convidados Vou aí a partir acompanhar. do dia 1º de março. Tchau, professor. Ok. Obrigado pelo Muito convite. obrigado. Um abraço, viu? Boa noite para Valeu. todos, tá? Tchau. Até logo.